Algumas considerações sobre o estado de consciência de um indivíduo. Uma pessoa pode estar com o seu estado de consciência alterado de duas maneiras: quanto ao nível de consciência ou quanto ao conteúdo dela. O nível de consciência é objetivamente mensurado por meio de uma escala numérica, que é a escala de Glasgow, que avalia 3 parâmetros: a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora. Podendo a abertura ocular ser espontânea, ao estímulo verbal, ao estímulo doloroso ou ausente. Quando a resposta verbal, a abertura ocular é espontânea, isso pontua na escala 4. Quando ela é ao estímulo verbal, quando a pessoa abre os olhos ao ser verbalmente solicitada, isto pontua 3. Quando ela abre os olhos a um estímulo doloroso, que pode ser, por exemplo, a compressão do externo ou do leito ungueal, isto pontua 2. Quando ela não responde a qualquer tipo de estímulo, ela não abre os olhos sob nenhum tipo de estimulação, isso pontua 1. A resposta verbal pode ser avaliada pelo que a pessoa diz quando é solicitada. Se a resposta é adequada, ela dá respostas esperadas para as perguntas que são feitas, como a data, ou o nome, ou o local onde ela se encontra, isso na escala pontua 5. Se ela responde verbalmente, mas com uma resposta inadequada para a pergunta que é feita, isto pontua 4. Se ela não responde, se ela apenas fornece palavras desconexas, isso pontua 3. Se ela apenas fornece sons que não podem ser compreendidos, isso pontua 2. E se a pessoa não fornece qualquer resposta verbal a uma solicitação, isto pontua 1. E finalmente a resposta motora avalia no melhor estado quando ela obedece a comandos. Um comando é dado, um movimento é solicitado e a pessoa responde. Se ela não obedece a comando nenhum, mas localiza um estímulo, isto pontua 5. Quando ela não localiza, mas reage de maneira a se livrar do estímulo, isto na escala pontua 4. Se ela responde de uma maneira descrita como decorticação, isso pontua 3. Decorticação significa uma resposta em flexão. Se ela responde com uma resposta descrita como descerebração, isso pontua 2. E quando não há nenhuma resposta, isso pontua 1. De modo que a escala de Glasgow fornece um número para o estado de consciência que varia de 3, que seria o estado de coma profundo, a 15, que significa a preservação completa e perfeita da consciência. Uma situação em que a pessoa está desorientada no tempo e no espaço, está com um discurso confuso, com um prejuízo importante da atenção, com alterações da percepção, em que se percebe ou alucinação ou ilusões, e a oscilação do nível de consciência entre o torpor e a hipervigília. E é importante salientar que o estado confusional agudo sempre tem uma causa de base que pode ser descoberta. Sendo as causas mais comuns a intoxicação por drogas ou medicamentos, uma infecção sistêmica, um distúrbio metabólico ou hidroeletrolítico, como por exemplo a cetoacidose diabética. O estado confusional agudo é completamente resolvido se a pessoa recebe o tratamento adequado. E uma coisa importante a se considerar aqui é que ele pode se sobrepor a um quadro de demência pré-existente. E por esse motivo não se pode dar o diagnóstico de demência durante a vigência de um estado confusional agudo. Menos frequentemente, o estado confusional agudo pode ser causado por uma doença primária do sistema nervoso central, como uma meningoencefalite, um acidente vascular encefálico, um traumatismo crânioencefálico ou alguma outra coisa que possa tê-lo causado. Mas isso é menos frequente. O comum
para o estado confusional agudo, é um problema sistêmico que se reflete com uma perturbação do funcionamento das funções superiores do sistema nervoso central. Sempre é uma urgência médica que requer tratamento no período de 24 horas e que tem remissão completa quando a causa de base é estabelecida e corretamente tratada. Então vamos comentar agora duas entidades clínicas que merecem ser comentadas em conjunto: a síncope e a epilepsia. Então, primeiramente, vamos falar a definição formal de uma e de outra e depois comentamos as duas. A síncope se constitui na perda abrupta e espontaneamente reversível da consciência e do tônus muscular, que ocorre por diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. A epilepsia é uma doença crônica do sistema nervoso central, caracterizada por episódios de crises epilépticas de repetição que ocorrem espontaneamente. Então a primeira coisa a se observar é que a origem é completamente diferente. Uma é um defeito do sistema nervoso central, outra é um distúrbio cardiovascular que resulta na hipoperfusão e na perturbação do funcionamento daquele sistema. E as crises epilépticas, que nós comentamos na definição, são crises que resultam da hiperatividade de neurônios e circuitos cerebrais que provocam descargas elétricas sincrônicas e anormais. E é interessante que é possível diferenciar uma e outra entidade quando elas acontecem. Durante uma crise epiléptica, a consciência pode estar preservada, alterada ou perdida. E quando eu digo alterada, eu quero dizer que o indivíduo permanece desperto, mas não responde adequadamente a estímulos externos. Na síncope acontece uma perda súbita da consciência e do tônus muscular. Se o indivíduo estiver de pé, ele cai. E outra diferença entre as duas está no pródromo, no que acontece com o indivíduo imediatamente antes da crise. Uma síncope costuma ser antecedida por sensações que dão ao indivíduo a impressão de que ele vai ter a síncope. Ele percebe o escurecimento da vista, ele pode ter sensações de náuseas e a sensação de perda da consciência iminente. Diferente de uma crise convulsiva em que pode não haver qualquer sinal prodrômico, ela simplesmente acontece de maneira súbita. Quando um sinal prodrômico acontece, pode acontecer, eu não disse que não acontece, pode acontecer, mas quando acontece, isso dependerá da área do sistema nervoso central em que a despolarização se inicia. Esses sinais podem ser a torção da cabeça para um dos lados, movimentos anômalos dos membros, torção de partes do corpo, os olhos podem virar para algum lado, o indivíduo pode ficar com os olhos virados para algum lado, e isso é individual, dependerá da parte do sistema nervoso central afetada. O que acontece durante a crise em uma e outra entidade também é diferente. Já comentamos que a perda da consciência durante a síncope é abrupta. Como é abrupto também a perda do tônus muscular. Mas o que realmente chama a atenção da síncope é que os olhos do paciente sempre estão fechados. Um paciente em síncope sempre está com os olhos fechados. Numa crise epiléptica, isso pode não acontecer. Na verdade, a manifestação de uma crise epiléptica é muito variável. O indivíduo pode morder a língua durante a crise, ele pode ter liberação esfincteriana com diurese e evacuação, os olhos podem permanecer abertos, podem virar para um lado, para o outro, e pode acontecer a torção dos membros, como nós já mostramos. E o período pós-episódio, o período pós-ictal de uma e outra entidade também é diferente. Na síncope ocorre a recuperação plena do indivíduo. Ele recupera a consciência de maneira total,
de maneira imediata e encontra-se, logo após o fim do episódio, completamente reorientado no tempo e no espaço. Uma crise convulsiva não é assim. A recuperação, o período pós-ictal, é arrastado, a recuperação é lenta, o indivíduo coloca-se num estado torporoso, não responde aos estímulos que ele recebe de maneira adequada. O indivíduo pode estar num estado de afasia e algumas condições podem se sobrepor. Ele pode ter, nas horas seguintes, cefaleia, ele pode estar sonolento, pode sentir dores no corpo em consequência de movimentos musculares da crise, ele pode ter se machucado, ele pode ter se debatido, pode ser que haja ferimentos na língua se ele a tiver mordido. A análise clínica da linguagem, ela deve envolver a pesquisa de distúrbios da expressão verbal, tanto da fala quanto da escrita, os distúrbios da recepção verbal, áudio e ou visual, levando a dificuldades na compreensão de ideias e de símbolos, e também a análise dos distúrbios da linguagem corporal, que seria a atividade gestual. Para se realizar um bom exame clínico das lesões corticais superiores, é imprescindível conhecer os distúrbios relacionados a esses aspectos. Então, inicialmente, eu vou falar um pouquinho desses distúrbios. Os distúrbios da comunicação relacionados à linguagem oral, temos alguns exemplos, como a disfonia, que seria uma alteração do timbre da voz, que pode se tornar rouca ou bitonal, que tem várias causas para isso. Uma das causas seria alterações laríngeas e lesões diretas nas cordas vocais, como pólipos e nódulos. A lesão bilateral das cordas vocais leva à chamada afonia. A disartria seria a alteração na articulação da palavra falada, que pode ser, dentre as causas neurológicas centrais, uma paralisia pseudobulbar, um parkinsonismo, que leva a uma voz mais arrastada e lenta, ou uma síndrome cerebelar, por exemplo. Nas causas de neuropatia periférica, nós podemos ter lesões nos pares, no sétimo par, no nono, no décimo e no décimo segundo. A disritmolalia seria a perturbação no ritmo da fala. Nós temos a taquilalia, que seria um aumento da velocidade de fala, que pode se tornar uma fala imprecisa, e a gagueira, que é a interrupção no ritmo da fala, que pode ser fisiológica até os 3 anos e pode ser prolongada até a idade adulta. Neste caso, é importante relacionar fatores genéticos e psíquicos. A dislexia seria uma dificuldade de capacitar-se para a leitura convencionalmente ensinada. Então a gente pode ter uma dificuldade na composição de palavras por desorganização temporo-espacial. O que quer dizer isso? O paciente ele pode esquecer de ler algumas letras, esquecer de escrever algumas letras na palavra, pode inverter ordens de palavras, não conseguir ler alguns trechos e frases de um texto. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os distúrbios de comunicação especial, que seriam as afasias. Nós temos a afasia motora ou verbal, que é a chamada de afasia de Broca. Vocês podem ver pela imagem. É uma dificuldade de expressar-se pela fala ou pela escrita. Então, geralmente é associado a uma hemiparesia ou uma hemiplegia direita. Por quê?
Porque geralmente a causa dessa afasia de Broca é uma lesão no opérculo frontal, do giro frontal inferior e área motora adjacente do hemisfério esquerdo, que é relacionada à área de Broca, conhecida como área de Broca. E geralmente a causa de uma afasia de Wernicke é a lesão na própria área de Wernicke, que está presente no giro superior e posterior do lobo temporal esquerdo, como vocês podem ver na imagem de coloração rosa. A afasia global é uma lesão das duas regiões que anteriormente eu disse. Então ela é mais importante pela gravidade, é uma afasia bastante grave. Então o paciente vai ter uma dificuldade de compreensão e da expressão da linguagem. Então geralmente pode ter a presença de hemiparesia ou hemiplegia direita. A afasia de condução seria uma outra forma de afasia, que é basicamente marcada pela repetição de vocábulos na fala espontânea. Então seria uma lesão no que liga as duas áreas anteriormente citadas, que seria a área de Wernicke e a área de Broca, chamada de fascículo arqueado. Nesse tipo de afasia, há uma incapacidade de repetir frases que lhes são ditas. Então, no teste, nós vamos pedir que os pacientes repitam palavras aleatórias. Ele vai ter dificuldade nessa repetição. Ele consegue ler e falar razoavelmente. A dificuldade seria mais na repetição mesmo, visivelmente, clinicamente, né? Então, o comprometimento é no giro supramarginal dominante, levando, então, ao comprometimento do fascículo arqueado, como eu disse, e, consequentemente, a afasia de condução. Agora vamos falar sobre a análise clínica das gnosias. Gnosia significa o reconhecimento ou a capacidade de identificar o mundo exterior através dos órgãos sensoriais. A sua perda dá-se o nome de agnosia. E a agnosia vai depender do local da lesão cerebral. As causas geralmente são os AVEs, traumatismos crânioencefálicos e neoplasias. A agnosia visual ou a cegueira cortical seria uma incapacidade de reconhecer objetos pela visão, geralmente por lesão na área visual primária do lobo occipital, que é a área de identificação da visão, identificação cortical da visão. Então, como que você pode testar o paciente nesse aspecto? Você pode oferecer uma caneta, pedir para ele nomear e ver se ele identifica objetos. Aqui seria importante diferenciar das afasias. A estereoagnosia seria um não reconhecimento de objetos colocados à sua mão quando está suprimida a visão. Então, como que você vai testar o paciente? Vai ser colocado uma venda ou pedir para ele fechar os olhos e colocar um objeto em suas mãos e ver se ele consegue reconhecer esse objeto a partir do tato. Então, quando há essa agnosia tátil ou estereoagnosia, nós temos uma lesão no córtex parietal contralateral à lesão. Se na mão direita a lesão é na região esquerda, se a agnosia tátil é na mão esquerda, a lesão na região direita cerebral. Nós temos também a somatoagnosia, que é a incapacidade de reconhecer partes do próprio corpo. Então o paciente vai ter dificuldade de identificar lado direito e esquerdo, e também você pode fazer um teste de colocação de luvas. Pede para ele colocar a luva na mão direita ou colocar nas duas mãos e ver se ele consegue identificar as duas partes do corpo. Geralmente, quando se tem essa somatoagnosia, há lesão no córtex parietal.
A prosopagnosia seria a incapacidade de reconhecer fisionomias, que seria a chamada cegueira para feições. Cegueira para feições, na verdade. Então esses pacientes têm lesões no occipito temporal ou no hemisfério posterior direito. Então o que acontece com esses pacientes? Como que a gente vai testar esse tipo de diagnosia? A gente pede para o paciente dizer quem é aquela pessoa que está do lado dele, perguntar para os familiares se ele consegue reconhecer as pessoas que convivem com ele há tempos. E nós também temos a autoprosopagnosia, que seria uma dificuldade de reconhecer o próprio rosto, também por lesão no occipito temporal. Então, como que você pode testar esses pacientes? Você coloca um espelho na frente dele e pede para ele dizer quem é essa pessoa, se ele consegue reconhecer ou não. No caso da agnosia auditiva, ou também chamada de surdez cortical, é uma incapacidade de reconhecer sons na ausência de lesão auditiva. Ou seja, o paciente já foi testado anteriormente por um otorrino para ver se ele tem uma lesão auditiva. Se não tiver, você pode testar, por exemplo, colocando um som de um latido de um cachorro, ver se ele identifica esse som ou não. O que seria a heminegligência? Aqui é importante falar sobre a heminegligência, por quê? Porque a heminegligência é caracterizada pela perda da capacidade de consciência para estímulos sensoriais localizados de um lado contralesionado. Então o que acontece? O paciente age como se metade do mundo não existisse. Ainda dentro das funções corticais superiores, é importante fazer análise clínica das praxias. Praxia é a capacidade da atividade gestual consciente e intencional. A apraxia seria então a dificuldade ou incapacidade dessa atividade. É importante que seja destacado nestes casos, por exemplo, paralisias, ataxias e certas hipercinesias. As causas das apraxias são praticamente as mesmas das agnosias, que seriam os AVEs, neoplasias e traumatismo. A apraxia idiomotora seria a dificuldade ou a incapacidade de realizar gestos simples. Então, permanece inalterada a atividade automática e a ideia do ato de ser realizado, mas o paciente ele tem dificuldade de realizar, apesar de ter a ideia de como se realiza. Então, como que você testa essa apraxia idiomotora? Você pode ordenar, por exemplo, que o paciente segure sua orelha ou bata 3 vezes na mesa. Ele tem a ideia de como isso é feito, mas ele não consegue realizar. Na apraxia ideatória, seria a dificuldade ou incapacidade de realizar um ato complexo de maneira harmoniosa e com uma sequência lógica. Então, por exemplo, o paciente ele não consegue, ele não tem ideia de como aquilo deve ser feito. Você pode testar da seguinte maneira: oferecer uma caixa de fósforo e uma vela. O que você vai fazer com isso? Pede para ele. Ele não vai conseguir, ele não consegue abrir a caixa de fósforo, pegar um fósforo, acender o fósforo e acender consequentemente a vela. Outras apraxias, por exemplo, eu vou citar agora a apraxia construtiva, que seria uma dificuldade, uma perda de gestos normalmente organizados. Por exemplo, o paciente tem uma dificuldade de desenhar, de modelar, de copiar modelos. Então você pode pedir para ele desenhar, por exemplo, ele vai ter uma dificuldade, essa apraxia construtiva. A apraxia de se vestir, por exemplo, seria uma incapacidade de vestir-se ou até mesmo de despir-se. Você pode pedir para o paciente vestir-se ou tirar alguma peça de sua roupa. A apraxia bucolingofacial seria uma alteração dos gestos da mímica facial, da boca e da língua. Então, permanece neste caso inalterado o automatismo. Ele consegue fazer gestos com essas partes do corpo automaticamente, mas quando você pede, por exemplo, para ele mostrar a língua, mostrar os dentes, colocar a língua em diversas posições, ou reproduzir a mímica de sorrir, chorar e etc., ele não vai conseguir. Então isso seria uma apraxia bucolingofacial.
Agora, é importante também, nas funções corticais superiores, se analisar o estado mental do paciente. Aqui nós não estamos falando de um teste psiquiátrico, mas sim da análise das funções corticais superiores. Nós usamos de maneira convencional o Mini Mental State, que será mais detalhado em outras partes destes vídeos. Então aqui eu vou só comentar que o Mini Mental ele pode ser uma importante ferramenta para avaliação da linguagem. A gente pode testar o que eu já comentei anteriormente sobre a linguagem através do Mini Mental. No Mini Mental também a gente pode observar a questão da orientação do paciente, a orientação autopsíquica, que seria se o paciente tem consciência de quem ele é, e a orientação alopsíquica, que seria se o paciente tem consciência de onde ele está, em que momento ele está, que ano, que data e etc. No estado aqui, aliás, a avaliação clínica do estado mental também é importante você, através do Mini Mental, prestar atenção, analisar o paciente quanto à sua atenção e à sua concentração. Além disso, também, através do teste, nós podemos ver a capacidade de cálculo do paciente e de memória. Aqui eu vou citar duas importantes classificações de memória, que seria a memória anterógrada, que é a capacidade de retenção de novas informações, e a memória retrógrada, que seria a capacidade de evocação de informações já aprendidas. Então, através do Mini Mental, você pode ver a imagem agora, mostrada na tela, um exemplo de como você pode testar a capacidade mental do paciente em relação às funções corticais superiores. Então é isso, obrigada. Olá, eu vou falar sobre síndrome demencial. Demência é uma palavra de origem latina e ela significa ausência de mente. Essa é uma patologia de curso clínico progressivo e irreversível. No entanto, a DSM utiliza apenas dos seus critérios clínicos para diagnosticar e caracterizar síndrome demencial. A síndrome demencial, segundo a DSM-4, ela é uma clínica de múltiplos déficits cognitivos com alterações, comprometimentos de memória, sem que haja o comprometimento de consciência do paciente. Dentre as funções cognitivas que podem estar alteradas, a gente pode observar déficit de memória, de fala, de atenção, de orientação, concentração. A grande sacada está em você, médico, fazer o rastreio através de entrevista com o familiar do acometido. Por quê? Porque muitas das vezes o acometido ele não tem percepção de que essas alterações estão acontecendo em sua vida. Então, o teste, a clínica, na hora do momento do rastreio, ele consiste em dois momentos. Primeiro, você vai verificar se essas alterações cognitivas de memória, de capacidade de realizar as atividades diárias, tais como compras, finanças, sua vida pessoal e profissional, suas atividades de higiene pessoal, se ela está alterando significativamente essas funções. Em seguida, você vai verificar se isso persiste por mais de 6 meses, para que não seja confundida com outra alteração que não a síndrome demencial. Num segundo momento, você médico vai validar as queixas que o familiar relatou no primeiro momento. Para isso, você vai lançar mão do teste Mini Mental. Este é um instrumento de grande importância. Ele é um instrumento fácil, prático e muito eficiente e que até foi adaptado para a população brasileira. Ele é um teste que vai avaliar a orientação em tempo e espaço, ele vai validar o cálculo, as funções de cálculo do paciente e ele vai avaliar as funções de fala e compreensão da escrita do mesmo. Esse teste ele vai ser realizado com o acometido e ele é um teste que encontra limitações. Por exemplo, ele vai encontrar limitações no quesito de escolaridade e no quesito de que ele só avalia funções corticais e não subcorticais.
No exame inicial do crânio, podemos analisar a forma, simetria, volume, presença de cicatrizes e a vascularização, como da artéria temporal. Na arterite temporal, estaremos com visivelmente a artéria temporal estará dilatada e na palpação estará endurecida. Ainda na palpação, podemos analisar a instabilidade da articulação temporomandibular, bem como a palpação de pontos dolorosos, como na análise do nervo trigêmeo, em que palparemos na fissura orbital superior o ramo oftalmico, no forame orbital inferior o ramo maxilar e no forame mentoniano o ramo mandibular. Os sinais meníngeos estarão presentes tanto na meningite quanto na hemorragia subaracnoídea. Inicialmente, podemos analisá-los por meio da rigidez de nuca, em que faremos uma antiflexão do pescoço passiva e, na presença de rigidez de nuca, teremos uma dificuldade dessa movimentação. Após isso, faremos a manobra de Brudzinski, em que, ao realizarmos a antiflexão passiva do pescoço, o paciente apresentará, como forma de defesa, uma flexão da musculatura da perna. Podemos também ter o sinal de Kernig, que é a resistência à extensão passiva do membro. Na análise da articulação coxo-femoral, solicitamos para que o paciente fleta a sua perna e apoie o seu calcanhar no joelho contralateral, realizando o número 4. Nela, faremos o movimento de abertura e estaremos analisando o acometimento da articulação coxo-femoral. Com relação às manobras de irritação radicular, podemos fazer a manobra de Lazeg, em que estaremos analisando as raízes L5 e S1. Nela, para aumentar a sensibilidade, solicitamos para que o paciente faça a dorsiflexão do pé e faremos a elevação passiva do membro, em que, quando tiver acometido essas raízes, ele sentirá dor a partir de uma inclinação de 30 graus. Ainda com relação aos sinais de irritação radicular, podemos realizar o Lazeg invertido, em que o paciente encontra-se em decúbito ventral e analisaremos, nesse caso, as raízes L3 e L4. Nele, faremos com que o paciente faça uma extensão passiva e irá sentir dor na face anterior da coxa. O sinal de Lermite é um sinal de acometimento do funículo posterior. Nele, solicitamos para que o paciente faça a antiflexão do pescoço e o paciente irá sentir um choque que se espalha pela coluna e se irradia para os 4 membros. Este sinal é classicamente descrito na esclerose múltipla. Olá, meu nome é Gustavo. Nessa parte dos vídeos, nós abordaremos um pouco da propedêutica dos distúrbios dos movimentos.
Então, assim, uma breve definição: os distúrbios dos movimentos são disfunções neurológicas caracterizadas por uma pobreza ou lentidão dos movimentos voluntários na ausência de paresia ou paralisia, ou por uma atividade motora involuntária representada pelos diversos tipos de hipercinesias. Dentre os distúrbios dos movimentos, assim, a gente vai falar dos principais, que nesse vídeo nós abordaremos. O parkinsonismo, a coreia, o hemibalismo e a tetose. Então, a gente vai começar pela síndrome parkinsoniana. A síndrome parkinsoniana, ela compreende um quadro clínico constituído por uma tétrade clássica, que é a bradicinesia, que é a lentidão dos movimentos, da evolução dos movimentos, uma rigidez postural, que é uma hipertonia plástica, em que a resistência à movimentação passiva uniforme ao longo de toda a execução do movimento que o paciente tenta realizar. Tem a instabilidade postural, que é a perda dos reflexos de readaptação postural, e o tremor. Nesse paciente, nós iremos observar, além dessas alterações, um tipo específico de marcha, que será abordada em outro bloco do vídeo. Então, prosseguindo, temos a coreia. Coreia, ela caracteriza por movimentos involuntários de início abrupto e explosivo, geralmente de curta duração, repetindo-se com intensidade e topografias variáveis, de caráter migratório e errático. Então, a coreia, ela acompanha-se também de certo grau de hipotonia e os reflexos miotásticos profundos tendem a ser pendulares. Hemibalismo. Hemibalismo é uma situação clínica decorrente, em geral, por lesão vascular isquêmica do núcleo subtalâmico de Lewis. São movimentos também involuntários, amplos, de início e fim abruptos, envolvendo segmentos proximais dos membros, podendo também acometer tronco e segmento cefálico, envolvendo apenas um lado do corpo. São de início também abruptos, de início e fim abruptos, e se desenvolvem com rapidez. A tetose trata-se de movimentos também involuntários, mais lentos, sinuosos, frequentemente contínuos, lembrando uma contornação e que envolve predominantemente as extremidades distais. Os quadros de atetose são bem mais frequentes em crianças que em adultos, geralmente por agressão anóxica ao sistema nervoso central. Por último, os tremores. Tremores são movimentos involuntários em que a contração alternada dos músculos agonistas e antagonistas leva à criação rítmica e de determinado segmento do corpo. Dentre os tremores, eu vou falar apenas dos dois principais, que são o tremor parkinsoniano e o tremor essencial. O tremor parkinsoniano é um tremor de repouso que diminui com a movimentação e geralmente é unilateral. Já o tremor essencial é um tremor acentuado com o movimento, geralmente bilateral, e melhora com o uso de álcool. Não há déficit de coordenação além do tremor propriamente dito. Vamos começar agora pela avaliação da motricidade do paciente. Inicialmente, nós vamos avaliar esse parâmetro por meio da inspeção. Dentre a inspeção, nós temos alguns pontos que devemos observar. Primeiro, observar a postura do paciente, se ele tem algum tipo de distúrbio postural, como uma contratura, uma postura antálgica, uma hiperlordose. Outro parâmetro também que nós podemos avaliar é o trofismo muscular do paciente. Se existe alguma atrofia muscular localizada, generalizada. E após essa inspeção, nós vamos avaliar o tônus muscular. O tônus é a resistência que o músculo oferece à extensão passiva realizada pelo examinador. Dentro do tônus,
nós temos um tônus normal, uma hipotonia e uma hipertonia. Dentro da hipertonia nós temos rigor, espasticidade. Como exemplo de rigor, nós temos a roda denteada no paciente com Parkinson e na espasticidade o sinal do canivete. Então, na avaliação do tônus muscular, primeiramente a gente pede que o paciente fique relaxado, solte os braços, as pernas e então começaremos o exame do tônus. Nós vamos primeiramente ver a resistência, iniciando pela articulação do cotovelo, depois a articulação do punho, se oferece algum tipo de resistência. Posteriormente nós vamos para os membros inferiores, avaliando a articulação do joelho, ver se o paciente oferece algum tipo de resistência, alguma hipertonia ou hipotonia. Nós iremos avaliar agora a motricidade voluntária, que nada mais é do que a força muscular. Primeiramente, nós devemos saber que a força muscular ela é graduada em 5 pontos, de 0 a 5 pontos. 0 é sem contração visível, 5 pontos é uma força normal. 1 ponto é uma contração visível sem movimento, 2 pontos é um movimento não vence a força da gravidade, 3 pontos, o movimento vence a força da gravidade e 4 pontos, o movimento vence a pequena resistência do examinador. Primeiramente, nós pedimos que o paciente feche os olhos, estenda os braços com as palmas das mãos viradas para cima. No paciente com déficit de força, ele apresenta primeiramente uma pronação da mão, seguida da queda do membro. Exato. Esse paciente tem um déficit de força. Nessa manobra, nós pedimos que o paciente fique em decúbito dorsal, eleve os membros inferiores e fique por 2 minutos, lembrando com os olhos fechados. O paciente com uma perda de força muscular, a gente observa a queda de um dos membros. Essa é a manobra de Mingazinho. Outra manobra que podemos realizar para avaliar a força de um paciente é a manobra de Barré. Essa manobra consiste em um paciente em decúbito ventral, com a elevação dos membros inferiores, sempre com os joelhos afastados. Pode elevar o membro. Essa manobra ela avalia a força da musculatura posterior da coxa. Em um paciente com déficit de força, nós percebemos a queda de um dos membros. E por último, dentre as manobras para avaliação da força de um paciente, nós temos a manobra de Heimist. Essa manobra consiste em pedir para o paciente ficar em decúbito dorsal, posicionar os membros superiores junto ao tronco e ficar assim por 1 a 2 minutos. O paciente com déficit de força, nós observaremos a queda de um dos membros junto ao rosto. Agora nós avaliaremos a força do paciente por confrontação. Essas manobras, o examinador ele oferece uma resistência contra o movimento do paciente e a partir daí o examinador tem a avaliação da força do paciente. Primeiramente, nós avaliaremos a força do deltoide, posteriormente bíceps, tríceps e punho. Na avaliação da força do deltoide, nós pedimos para o paciente elevar o membro em maior que 45 graus e oferecemos força ao movimento. Na avaliação do bíceps, nós pedimos para o paciente flexionar o antebraço e nós oferecemos uma resistência ao movimento. Força preservada, tá ótimo. Na avaliação do tríceps, nós pedimos para o paciente estender o antebraço e nós oferecemos resistência ao movimento. Força preservada, ótimo. Primeiramente nós colocamos o membro descansando nas pernas, para que o paciente não use uma musculatura acessória e pedimos para que ele realize a dorsiflexão da mão e a antiflexão da mão. Nos 2 movimentos nós ofereceremos força
de resistência ao movimento para avaliar a força do paciente. Então, Lucas, pode fazer a dorsiflexão, isso, e a antiflexão da mão. Perfeito. Agora, para avaliar a força dos dedos, novamente nós pedimos que o paciente faça a antiflexão dos dedos e a dorsiflexão dos dedos. Primeiramente, a dorsiflexão. Isso. E agora a antiflexão. No caso, força preservada. Na avaliação da força dos membros inferiores, primeiramente avaliaremos o ilho-pessoas, pedimos para o paciente erguer a perna. Nós oferecemos uma resistência. Lembrando que os exames são feitos com os dois membros. De novo. Isso. Avaliaremos a abdução do paciente. Isso. Sempre oferecendo resistência ao movimento. A adução. Perfeito. De novo. Ótimo. A extensão da perna. Isso. Outra. Ok. A flexão da perna. Ótimo. Bilateralmente. Perfeito. A dorsiflexão dos pés. Ótimo. E a antiflexão dos pés. E a dorsiflexão do hálux. Eu ofereço uma resistência à elevação do dedo. De novo. Vamos cessar então os principais reflexos tendinosos. A gente tem o reflexo do peitoral, que a gente percute na região superior do peitoral, e a gente espera uma leve adução do ombro, uma contração do músculo com adução do ombro, mas é bem discreto. Bom, temos também o reflexo tricipital, que a gente percute 2 centímetros da preeminência óssea do cotovelo, e a gente espera uma extensão do antebraço. Foi bem visível. Temos também o reflexo bicipital, que a gente percute no tendão do bíceps, uns 2 centímetros acima da fossa cubital, esperando uma flexão do antebraço. Temos também o reflexo estilo radial, que a gente percute na face lateral do antebraço, no terço distal do antebraço. E a gente espera uma leve pronação da mão. Bom, temos também o reflexo cúbito pronador, que a gente percute nessa face medial do antebraço, bem nos tendões. Espera uma leve flexão da mão e pronação. Continuando, temos o reflexo dos flexores dos dedos, onde a gente apoia a mão numa superfície
e percute a área proximal das falanges proximais, esperando uma flexão das falanges distais. Temos também o reflexo dos adutores, agora indo para os membros inferiores, que a gente deixa o membro bem relaxado e percute na inserção dos adutores no joelho, na área medial e distal da coxa. A gente espera uma adução da perna, uma adução da coxa. Temos também o reflexo patelar. A gente deixa o membro inferior bem relaxado e percute na inserção da patela, na proeminência óssea da tíbia. Por fim, temos o reflexo aquileu, que a gente faz uma dorsiflexão do pé e percute no tendão aquileu, esperando uma flexão do pé. Bom, na síndrome do motoneurônio superior, a gente pode analisar que os reflexos tendinosos eles vão estar aumentados na amplitude, ou seja, quando a gente percute o tendão, ele sempre está aumentado, ele vai ter um potencial de evocação aumentada, ou seja, a área que a gente percute, a gente pode percutir até, em exemplo, o reflexo patelar, uma percussão da face anterior da tíbia poderia efetuar esse reflexo. E, em alguns casos, a gente também tem o reflexo policinético, que é quando a gente percute e o paciente tem uma exacerbação e manutenção do reflexo. A gente tem também na síndrome do motoneurônio superior o sinal de Babinski presente, que é quando a gente estimula a face plantar do pé, como se fosse numa letra C, percorrendo a face lateral até a parte anterior do pé, encontrando uma lenta extensão do hálux e flexão dos demais dedos. O mesmo sinal que a gente encontrou no Babinski, de extensão do hálux e flexão dos demais dedos, a gente pode encontrar também no sinal de Oppenheim, que é a fricção da face anterior da tíbia. O paciente apresenta isso. Também está presente no sinal de Gordon, onde a gente comprime o gastrocnêmio, a musculatura da panturrilha, encontrando o mesmo sinal. E o sinal de Schaeffer, quando a gente comprime a região do aquileu, do tendão aquileu. Outro sinal de liberação piramidal que a gente pode encontrar é o clonus, quando a gente faz uma extensão rápida do pé e o paciente responde com flexões alternadas, denominando clonus. Temos também o sinal de Hoffman, que também denota uma liberação piramidal, uma síndrome do motoneurônio superior, e lembrando quando encontrado somente unilateralmente. Como ele pode ser testado? A gente estimula a falange distal do terceiro ao quinto dedo da mão, esperando uma flexão do primeiro dedo. Essa estimulação pode ser feita dessa forma ou assim.
Alguns termos que descrevem alterações da sensibilidade são anestesia, que seria a ausência de sensibilidade total, a hipoestesia, que é a redução da sensibilidade no local, a parestesia, que é um termo que é referido pelo paciente, no qual ele sente algumas agulhadas ou choquinhos, pequenos choques na área referida. Além disso, temos a hiperalgesia, que seria a sensibilidade aumentada à dor frente a um estímulo doloroso. E por último, a alodínia, que seria uma dor referida com um estímulo não doloroso ou a dor referida sem estímulo algum. Então, indo para a parte do exame físico, é fundamental explicar de forma clara o que está sendo testado, uma vez que esse exame ele é 100% subjetivo. Então, agora eu vou testar a sensibilidade. Medir se esse lado, a sensibilidade está igual ou diferente? Igual. Perfeito. Igual. Exato. Igual. 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 Alguma alteração? Não. Perfeito. Testado o tato prontopático, a gente passa para os estímulos da dor e térmico do trato espinotalâmico lateral. Para a dor, nós podemos usar este mecanismo. Passamos na região, perguntamos: sentiu dor? Alguma alteração? Está igual? Igual. 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 Perfeito. Para o estímulo, e no hospital, nem sempre temos equipamentos tão sofisticados, a gente pode usar um mecanismo mais simples, que é transformar uma espátula em algo pontiagudo e testar a dor no paciente. Além disso, a gente vai para o estímulo térmico. Esticado, pode-se usar algodão embebido em álcool e o algodão normal. Novamente, vou fazer esse teste, olhos fechados, vou colocar o primeiro e o segundo, e aí o senhor vai me dizer qual dos dois que é o frio. Primeiro, segundo, perfeito. Mesma coisa, sempre contralateral. Ótimo. Testado esses dois estímulos, a gente percebe que a via espinotalâmica lateral ela está preservada. A via do leminisco medial, ela sobe ipsilateralmente pelo fornículo posterior e traz três qualidades sensitivas: o tato epicrítico, a sensibilidade vibratória e a sensibilidade cinético-postural. O tato epicrítico a gente consegue avaliar com um simples instrumento, vendo a sensibilidade da ponta fina e da ponta romba. Com o paciente de olhos abertos, a gente define com ele ponta fina, ponta romba. Agora, fecha os olhos. Qual ponta que eu estou colocando? Fina. E agora? Romba. O importante é sempre avaliar a bilateral. Fina. Romba. E em toda a extensão do corpo. Para avaliar a sensibilidade vibratória, a gente faz uso do diapasão e coloca ele em protuberâncias ósseas, que é onde o som reverbera melhor, e avalia se o paciente consegue perceber, ainda de olhos abertos, a sensibilidade. A gente, sabendo que o paciente tem a noção do que é a sensibilidade vibratória, a gente então avalia alguns pontos específicos. O ideal é a gente avaliar de proximal para distal, porque, em cada membro, porque as polineuropatias elas
acometem mais especificamente a parte distal. Então, avaliando proximal para distal, a gente consegue chegar à lesão. Então, vamos no olecrano, olhos fechados, consegue perceber a vibração. O ideal é deixar o diapasão vibrar até o paciente terminar de sentir a sensibilidade. Parou? Com isso, a gente consegue avaliar a sensibilidade do leminisco medial. Bilateralmente sempre. De olhos fechados, sempre. Sim. No membro superior, a gente avalia tipicamente esses 2 pontos. E agora no membro inferior, vamos para as cristas ilíacas, pubis, para as patelas e para os maléolos. Sim. Olhos fechados. Bilateralmente. Sim. No pubis, também na patela. Sim. E deixa sempre a sensibilidade até o final. Sim. 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 Perfeito. Por fim, a propriocepção, que é mais uma qualidade sensitiva que sobe pelo leminisco medial por meio do fonículo posterior. A propriocepção é a sensação da posição do corpo no espaço. É um exame mais simples porque não requer nenhum equipamento específico. Basta segurar o dedo do paciente, pedir para ele fechar os olhos e com movimentos leves a gente posiciona ou superiormente ou inferiormente e pede para o paciente dizer se deixou o dedo posicionado para cima ou para baixo. Então, no caso, para cima ou para baixo? Para cima. Para cima ou para baixo? Para baixo. Perfeito. Fazemos isso no membro superior, bilateralmente, com os olhos fechados. Para cima. Para baixo. Perfeito. E também no membro inferior. Pegamos o hálux, sempre lateralmente, para cima ou para baixo. Para baixo. Então, para testar a estereognosia, a gente coloca um objeto que é conhecido, uma moeda, por exemplo, na mão do paciente e pergunta que objeto que ele está sentindo. Sempre o paciente de olhos fechados. Que objeto você tem na sua mão? Uma moeda. Perfeito. Para testar a grafostestesia, você desenha ou letras, números ou formas geométricas na mão do paciente e pergunta qual foi o desenho executado. Sempre o paciente de olho fechado. Testar bilateralmente. Então vamos lá. Que objeto que eu desenhei? Um quadrado. Perfeito.
Inicialmente, começamos a testar a dismetria. Ela pode ser testada por meio da manobra index-index e da manobra index-nariz. Na manobra index-index, o paciente, com auxílio do examinador ou sem o auxílio do examinador, vai colocar a ponta do seu indicador junto com o membro contralateral. Com o auxílio do examinador, ele pode colocar a ponta do seu indicador com a ponta do examinador. Nos pacientes cerebelopatas com um grau de dismetria acentuado, ele tem uma decomposição do movimento mais acentuada associada com um tremor grosseiro, tanto quando vai encontrar os seus dois indicadores, quando vai encontrar o indicador do examinador. A manobra index-nariz é algo semelhante, em que o paciente encosta a ponta do seu indicador na ponta do seu nariz. Da mesma maneira, nos pacientes cerebelopatas, ele tem uma decomposição do movimento que é acentuada principalmente quando chega próximo ao destino, no caso o nariz. Além disso, há uma completa dismetria e uma perda da capacidade de encontrar. Nesses pacientes, inicialmente nós fazemos o teste de olhos abertos e após solicitamos para que feche os olhos e faça novamente o movimento, que continuará decomposto e continuará com tremores grosseiros que se acentuam próximo ao destino. A dismetria também pode ser analisada nos membros inferiores. Solicitamos para que o paciente, na prova calcanhar-joelho, desloque o seu calcanhar até o joelho contralateral. O paciente cerebelopata não consegue manter o movimento em linha reta, não conseguindo acompanhar sua linha de orientação durante o movimento, que é a tíbia. A diadococinesia é a capacidade de realização de movimentos alternados. E como a prova, outras provas, ela pode ser analisada tanto nos membros superiores quanto nos membros inferiores. Nos membros superiores, solicitamos para que o paciente faça um movimento inicial de pinça do seu indicador contra o seu polegar. Após isso, podemos testar o mesmo movimento com todos os dedos. O paciente com disdiadococinesia, ele não consegue realizar essa movimentação de forma coordenada. A diadococinesia também pode ser testada nos membros superiores por meio da realização de movimentos alternados de supinação e pronação apoiados na face anterior da coxa. Os pacientes com disdiadococinesia não conseguem a correta realização desse movimento. A diadococinesia nos membros inferiores pode ser testada por meio da realização de movimentos alternados simulando uma marcha, com que o paciente pise de forma alternada no chão, intercalando com um outro membro. Ainda na coordenação apendicular, podemos lançar mão de outras manobras, como a manobra de Stewart-Holmes, também conhecida como manobra do rechaço. Nela, solicitamos para que o paciente simule uma queda de braço com o examinador, fazendo uma oposição ao movimento de flexão do braço. O paciente sem anormalidades cerebelares, sem nenhum problema cerebelar, ele vai conseguir frear esse movimento quando nós tiramos a resistência. Já os pacientes cerebelopatas não conseguem ter essa capacidade de impedir a movimentação, perdendo o controle e jogando seu braço sobre o tórax. Uma outra forma também de análise da coordenação apendicular é por meio da caligrafia. Nela podemos detectar diversas alterações, dentre elas a micrografia, que é bem característica do paciente parkinsoniano, a macrografia, característica do paciente cerebelopata. Ainda podemos solicitar para que o paciente desenhe uma espiral. Nos pacientes com tremor essencial, que trata-se de um tremor de movimento, nós teremos uma linha trêmula. Com relação ao equilíbrio estático, solicitamos para que o paciente fique de pé. Inicialmente, analisaremos a capacidade do paciente manter-se em pé. Os pacientes com abasia não conseguem se manter em pé
explicando um distúrbio não relacionado com a fraqueza muscular. É importante saber que o equilíbrio estático é analisado por 3 fontes de informação: a fonte visual, o sistema vestibular e a propriocepção, que é a capacidade de localização dos membros no espaço. Na manobra de Romberg, estaremos eliminando a visão. Pedimos para que o paciente estenda seus braços na altura dos ombros, feche os olhos e junte os 2 pés nos calcanhares. No paciente que não tem nenhum tipo de lesão, ao fechar os olhos, ele irá conseguir manter o seu equilíbrio estático, ou seja, ele tem uma integridade do seu sistema vestibular e da sua propriocepção. Nos pacientes com problema vestibular, ao solicitarmos que faça a manobra de Romberg, ele terá uma queda ipsilateral à lesão. Ao virarmos a cabeça, ele terá o mesmo tipo de queda, ipsilateral à lesão. Nos pacientes com lesão da via proprioceptiva, ao realizar a manobra de Romberg, ele terá uma perda de equilíbrio inespecífica, não lateralizando para nenhum ponto. Na avaliação da marcha do paciente, nós devemos observar a simetria, a movimentação pendular dos braços, a amplitude dos passos, a distância entre as pernas, a base de apoio que o paciente demonstra, a fluidez, a harmonia e a postura. Marcha cerebelar. Ao caminhar, o doente zigue-zagueia como um bêbado. Apresenta por vezes excesso de adução intercalado com excesso de abdução dos membros inferiores. A marcha é insegura, desarmônica e descontínua, com perda da fluidez dos movimentos. Esse tipo de marcha traduz incoordenação de movimento em decorrência de lesão do cerebelo. Marcha ceifante. Ao andar, o paciente mantém o membro superior fletido no cotovelo em adução e a mão fechada em leve pronação. O membro inferior do mesmo lado espástico e o joelho não flexiona. Devido a isso, a perna tende a se arrastar pelo chão, descrevendo um semicírculo quando o paciente troca o passo. Esse tipo de marcha aparece nos pacientes que apresentam hemiparesia espástica do adulto, cuja causa mais comum é o acidente vascular cerebral. Marcha tabética. Para se locomover, o paciente mantém o olhar fixo no chão, os membros inferiores são levantados em excesso e, ao serem recolocados no chão, os calcanhares tocam o solo pesadamente. Com os olhos fechados, a marcha piora ou se torna impossível. Esse tipo de marcha indica perda da sensibilidade proprioceptiva por lesão do funículo posterior ou por lesão do nervo periférico. Aparece na polineuropatia crônica, esclerose múltipla, mielopatia por déficit de vitamina B12 e a forma tabética da neurosífilis. Marcha vestibular ou em estrela. O paciente com lesão vestibular apresenta tendência à queda para o lado acometido, quando anda. É como se fosse empurrado para o lado quando tenta se mover em linha reta. Se o paciente é colocado em ambiente amplo e solicitado de ir de frente e voltar de costas, com os olhos fechados, descreverá uma figura semelhante a uma estrela, daí ser denominada também marcha em estrela. Marcha escarvante. Quando o doente levanta demasiadamente a coxa do chão para compensar a paralisia da flexão dorsal do pé, comum em radiculopatia de IL5-S1 ou lesão do nervo fibular. Em casos avançados de polineuropatia, pode ser bilateral. Marcha em tesoura. Os 2 membros inferiores, enrijecidos e espásticos, permanecem semifletidos. Os pés se arrastam e, devido ao predomínio dos músculos adutores, as pernas se cruzam uma em frente à outra quando o paciente tenta caminhar. O movimento lembra uma tesoura em funcionamento. Esse tipo de marcha é a marcha da paralisia cerebral diplégica.
Marcha da paraparesia espástica do adulto. Caracteriza-se por predomínio dos músculos extensores dos membros inferiores, obrigando o paciente à sua abdução durante o deslocamento. Os membros superiores permanecem normal. Esse tipo de marcha aparece nos pacientes com lesão medular. Marcha anserina. O paciente, para caminhar, acentua a lordose lombar e vai inclinando o quadril ora para a direita, ora para a esquerda, lembrando o andar de um pato. Esta alteração se deve à fraqueza dos músculos da cintura pélvica. É encontrado nas distrofias musculares. Marcha de pequenos passos. Caracterizada pelo fato de o paciente dar passos muito curtos e, ao caminhar, arrastar os pés. Mostra muita insegurança, parecendo que desaprendeu a andar. Por isso também é chamada de apraxia de marchas. Os membros superiores permanecem normais. É causada pelo acometimento motor frontal e aparece nos casos de hidrocefalia crônica do adulto. Marcha em bloco ou parkinsoniana. O doente apresenta uma dificuldade para iniciar a marcha e depois uma aceleração involuntária da mesma, que é a festinação. Ele anda como um bloco enrijecido, sem o movimento automático dos braços. A cabeça permanece inclinada para frente e os passos são miúdos e rápidos, dando a impressão que o doente corre atrás do seu centro de gravidade e que vai cair para frente. Essa marcha ocorre nos portadores da doença de Parkinson. Ainda com relação ao equilíbrio dinâmico, podemos analisar as manobras deficitárias da marcha. Inicialmente, solicitamos para que o paciente ande de olhos fechados. Nela, estaremos analisando o equilíbrio e a propriocepção, que é a capacidade de localização do membro no espaço. Também podemos solicitar para que ele ande sobre os calcanhares. Nessa manobra, estaremos analisando também o equilíbrio e a força de dorsiflexão dos pés. Quando solicitamos para que ande sobre a ponta dos pés, estaremos analisando o equilíbrio e a força da musculatura da panturrilha. Na manobra para que ande sobre uma linha, estaremos analisando o equilíbrio e a coordenação. Nela, traçamos uma linha imaginária reta com um calcanhar e um pé tocando todos os outros dedos. Com relação ao equilíbrio sobre uma perna, estaremos analisando o próprio equilíbrio e a força do membro que sustenta. Por fim, podemos solicitar para que levante da posição agachada, em que estaremos analisando a força da musculatura da cintura pélvica e proximal dos membros inferiores. E após, solicitamos para que ele levante sem apoio da posição sentada. Perfeito. Vamos falar agora do primeiro par de nervos cranianos, né? O nervo olfatório. Ele tem origem do bulbo olfatório. A saída do crânio é através da lâmina crivosa ou lâmina cribiforme, né? Do etimoide. Alguns termos são importantes, né? Para compreender, para indicar, digamos, situações de ausência de olfato, né? A anosmia, a hiposmia, que é a diminuição do olfato,
A parosmia, que é a perversão do olfato, e a cacosmia, que é uma perversão, mas com uma sensação desagradável de olfato. Bom, para avaliar o primeiro par de nervos cranianos, utilizamos substâncias aromáticas, não cáusticas, visando não estimular o quinto par, né, que é o nervo trigêmeo. Usamos substâncias aromáticas que não vão provocar essa irritação. Bom, o primeiro passo é pedir para o paciente, né, fechar os olhos, né, para ele não ver a substância que a gente está utilizando, né, e vamos ocluir uma das narinas, né. Vamos ocluir primeiro, por exemplo, a direita e fazer a apresentação do aroma na narina esquerda e posteriormente ocluir a esquerda e apresentar um outro aroma, uma outra substância na narina direita. Lucas, você pode fechar os olhos? Vou ocluir agora a narina direita e fazer o teste da narina esquerda. Lucas, qual aroma você está sentindo? Café. Café. Muito bem. Agora, Lucas, eu vou ocluir sua narina esquerda e vou te apresentar um outro aroma, tá? Qual aroma você está sentindo? Orégano. Orégano. Muito bem. Agora vamos testar o segundo par de nervos cranianos, o nervo óptico, que tem a função da visão. Esse teste é dividido em 3 partes. O teste da acuidade visual, o teste da fundoscopia, que visa ver a saúde do fundo do olho, né, da retina, e a campimetria para testar os campos visuais. Na acuidade visual, podemos pedir para o paciente, por exemplo, nesse caso aqui, se ele está conseguindo ler o meu nome, se ele está conseguindo identificar as letras. No caso, eu posso perguntar para o paciente para que lado estão viradas as letras, por exemplo, essa letra aqui está virada para a direita ou para a esquerda. Se ele ainda não conseguir dar uma resposta positiva, eu posso perguntar para o paciente se ele está identificando formas, né? Formas geométricas. E, por último, se ele está conseguindo distinguir claro e escuro. Bom, no teste do campo visual, na campimetria, nós vamos pedir para o paciente ficar em pé, de frente para o paciente, e vamos pedir para ele vou pedir para ele olhar fixamente no meu nariz. Ele não vai mover o pescoço, pedir para o paciente não mover o pescoço e não mover o foco do nariz. Bom, Lucas, eu quero que você olhe para a ponta do meu nariz, tá ok? Não mova a sua visão, tá? Eu vou tampar um dos olhos, no caso eu vou começar tampando o olho esquerdo agora e vou avaliar o olho direito, né? Vou avaliar o campo superior temporal, campo inferior temporal, campo superior nasal e campo inferior nasal. Olhe fixamente para a ponta do meu nariz. Tem movimento, Lucas? Uhum. Tem movimento agora? Não. E agora? Sim. E agora? Não. Quantos dedos tem aqui, Lucas? 2. 1. Quantos dedos tem agora? 1. E agora? 2. Tá ok. Tem movimento, Lucas? Não. Tem movimento? Não. Sim ou não? Sim. Quantos dedos? 2. 1. Sim. Movimento, né? Tá ok. Bom, agora vamos testar o campo visual nasal do Lucas, do olho direito. 2 dedos. Quantos dedos você vê? 2. Quantos? 1. Tá mexendo? Sim. Tá parado ou tá mexendo? Parado. Tá parado ou tá mexendo? Parado. Mexendo. Quantos dedos? 2. Quantos dedos? 2. 1. Tá ok. Bom, agora terminamos de testar o campo visual do olho direito, né? Fizemos o teste nos 4 quadrantes. Agora vamos partir para o olho esquerdo.
Bom, na fundoscopia ou no exame de fundo de olho, nós vamos pedir para o paciente, pode ser o paciente sentado, eu vou pedir agora para o paciente que é o Lucas, ele vai olhar em um ponto fixo acima do meu ombro e eu vou utilizar o oftalmoscópio para visualizar o fundo de olho. E eu peço para o paciente que ele continue com o olhar fixo, né? Porque senão não vou conseguir fazer a visualização. Lucas, eu peço para você agora que você olhe fixo, em um ponto fixo acima do meu ombro, tá? Eu vou usar esse aparelho, o oftalmoscópio, para olhar o seu fundo de olho, tá ok? Bom, em um primeiro momento, vamos visualizar se o paciente apresenta pitose. Na presença de pitose, isso pode indicar lesão do terceiro par, que é o oculomotor. Em um segundo momento, vamos verificar se ele apresenta estrabismo, que pode ser convergente, indicando uma lesão do sexto par, o nervo abducente, ou se esse estrabismo é divergente, ou seja, para fora, indicando lesão do terceiro par. Em um terceiro momento, nós vamos testar os movimentos conjugados. Eu vou pedir para o paciente, por exemplo, olhar para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda, ou acompanhando um objeto, por exemplo, a caneta ou a ponta do dedo. Lucas, eu quero que você acompanhe a ponta do meu dedo, tá ok? Não movo o pescoço, só movo os olhos, tá? Vamos lá, Lucas. Para cima, para baixo. Ok? Bom, agora nós vamos testar o reflexo pupilar do nosso paciente. O reflexo pupilar, ele também fica a cargo do terceiro par craniano, que vai ser responsável por fazer a miose da pupila. Bom, agora vamos fazer o teste direto, que é para verificar a resposta da pupila ipsilateral. Bom, agora vamos fazer o teste indireto para ver a resposta contralateral da pupila, a resposta consensual. Pacientes que apresentam lesões ou lesão da inervação da musculatura extrínseca ocular, na maioria das vezes apresentam visão dupla, que é a diplopia. No entanto, aquele paciente que apresenta lesão no quarto par do nervo troclear, ele tem uma clínica pobre. Muitas vezes ele executa uma manobra compensatória e a diplopia acaba sendo imperceptível para esse paciente. Qual que é a manobra compensatória que esse paciente realiza? Ele inclina a cabeça em direção oposta ao olho que está apresentando a lesão. Ou seja, se eu tenho uma lesão do lado direito, da inervação troclear, ele vai inclinar a cabeça para o lado esquerdo. Vai ser aquele paciente que, para fazer uma depressão ocular, ele inclina para o lado contralateral. Pelo quarto par inervado
oblíquo superior, no olho lesado, por exemplo, direito, esse olho vai apresentar um desalinhamento, ele vai apresentar uma elevação. O músculo oblíquo superior, ele faz a intorsão e a depressão para o lado nasal do olho, no caso direito. E a manobra de Bieshofsky, em que consiste? Eu vou pedir para esse paciente inclinar a cabeça, no caso, digamos, esse paciente tenha a lesão do lado direito, eu vou pedir para inclinar para o lado esquerdo, contralateral. Ele vai apresentar uma melhora nessa diplopia, nessa visão dupla. A partir do momento que eu pedir para esse paciente inclinar para o lado ipsilateral da lesão, ele vai apresentar um desalinhamento, uma elevação do olho direito, no caso, dando o sinal de Bieshofsky positivo. Olá, meu nome é Marcelo Falck e vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre a propedêutica neurológica. Vamos abordar agora o quinto, sétimo e oitavo pares cranianos. Falando do quinto par, chamado nervo trigêmeo. O trigêmeo é um nervo misto composto de fibras motoras e sensitivas. As fibras motoras são fibras eferentes e têm a função de inervar a musculatura branquiomérica, musculatura responsável esta pela mastigação. As fibras sensitivas são responsáveis agora pela inervação da sensibilidade geral da face e também do crânio. Ainda tem algumas outras fibras chamadas das fibras autonômicas com função trófica e secretora. O trigêmeo em sua porção sensitiva é o principal responsável pela inervação da superficial de toda a cabeça, sendo responsável tanto aqui pelo tato fino e discriminativo, pela dor, temperatura, pressão e tato protopático e a própria percepção da face. O trigêmeo ainda é constituído por 3 ramos: o ramo oftálmico, ramo maxilar e o ramo mandibular. Todos eles responsáveis por uma inervação das respectivas áreas. Dando seguimento, vamos continuar agora com a propedêutica do trigêmeo, o quinto par. Como eu falei para vocês, é responsável pela sensibilidade geral da face. Nós testamos aqui tanto calor, frio, dor, tato e pressão. Vou demonstrar para vocês aqui a demonstração da sensibilidade do ramo oftálmico, ramo maxilar e ramo mandibular. Sempre lembrando de acompanhar com a simetria. Você sentiu os dois iguais? Sim. Podemos testar também o reflexo córneo-palpebral com o auxílio de um algodão. De maneira bastante delicada, nós tocamos a córnea do paciente e observamos se há a oclusão das duas pálpebras, ipsilateral e contralateral. Isso daí garante para mim a integridade da via, tanto sensitiva do nervo trigêmeo, quanto a função efetora pelo sétimo par, o nervo facial. Também podemos testar ainda, e de importante teste aqui, seria o reflexo massetérico. Interpomos nosso dedo em frente ao masseter e percutimos levemente. A percussão deve deflagrar um movimento não exacerbado, significando normalidade. Se o movimento
significa liberação piramidal. Como último teste, vamos realizar agora a força da mordida. Como falei para vocês, o trigêmeo é responsável pela inervação da musculatura da mastigação. Com o auxílio de uma espátula, vou solicitar ao paciente que abra a boca, colocá-la até o fundo dos seus dentes e pedir que feche a boca, oclua a boca com força. E tentarei puxar. Novamente, farei a mesma manobra do outro lado. E vou observar agora se há alguma diferença na facilidade ou dificuldade em retirar a espátula. Dando seguimento agora à nossa aula de propedêutica neurológica, vamos analisar agora o sétimo par, facial. A análise do sétimo par inclui especialmente a sua função efetora da musculatura da mímica. Nós vamos solicitar ao paciente que tente franzir a testa, levantar os olhos, fechar os olhos com força, solicitar que faça o bico, tente assoviar e mostrar os dentes no sorriso mais forçado. Qualquer assimetria ou alteração, né, em algum desses exames denota para a gente uma paralisia. Nas paralisias podemos dividi-las em paralisias periféricas e paralisia central. Consideramos paralisias centrais as supranucleares e paralisias periféricas as que incluem o núcleo e todos os axônios a partir do núcleo do facial. Na paralisia central, semiologicamente, podemos observar que o paciente poupa a testa, sendo apenas paralisada uma hemiface inferior. Isso devido à inervação bilateral da testa. Já na paralisia periférica, observamos todo o comprometimento de uma hemiface. Vamos agora dar seguimento com a propedêutica neurológica do oitavo par, o nervo vestíbulo coclear. Lembrando que o nervo vestíbulo coclear é composto de duas porções, a porção vestibular e a porção coclear. A primeira porção vestibular é responsável pelo labirinto, pelo equilíbrio, já a porção coclear é responsável pela audição. Nos testes que faremos agora com o paciente, vamos delimitar se ele tem algum grau de hipoacusia ou não. Com um som bastante fino, como o roçar de um dedo ao outro, vamos solicitar ao paciente e perguntar se ele ouve. Ouve? Sim. E desse lado? Sim. Também posso pegar o cabelo e atritar um ao outro. Você ouve? Sim. E agora? Também. Nós podemos testar as funções semiológicas do oitavo par a partir da prova de Weber e o teste de Riné. A prova de Weber, colocamos o diapasão no vértex do paciente, vibrando, e perguntamos a ele se há alguma lateralização da vibração, se ele consegue sentir melhor a vibração de algum dos lados. Interpretamos a lateralização de um lado como uma hipoacusia de condução, ou seja, a presença de provavelmente algum processo sólido que facilita a dispersão da onda mecânica, que é o som. Vamos agora avaliar o teste de Riné. No teste de Riné, com o auxílio de um diapasão, posicionamos ele no processo mastógeno e perguntando se o paciente sente a vibração. Quando ele parar de sentir a vibração, vamos posicionar no ar para observar a condução aérea da audição. Se ainda o escutam. Se ele for incapaz de escutar na condução aérea, dizemos que ele tem uma hipoacusia de condução. Ainda em relação à avaliação do oitavo par, vestíbulo coclear, temos a porção do sistema vestibular. Algumas patologias que acometem o sistema vestibular podem ser a vertigem. A vertigem temos a objetiva e a subjetiva. Sendo objetiva a experimentação do paciente da sensação de rotação do mundo em torno de si, e a subjetiva a sensação de que ele próprio, seu corpo próprio, gira no espaço. Geralmente são descritas como rotatórias, oscilatórias ou uma sensação iminente de queda.
O teste do sistema vestibular inclui a avaliação da presença ou não de nistagmo. No nistagmo nós temos duas maneiras de avaliá-lo, de forma estática e de forma posicional. O nistagmo estático avaliamos solicitando que, na avaliação da musculatura extrínseca ocular, solicitando que o paciente olhe para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, com uma angulação média de 30 graus para cada lado. Pouco mais que isso pode deflagrar um nistagmo fisiológico, sem valor patológico. Semiologicamente, observamos agora a presença de nistagmo pela manobra de Dix-Hallpike. Primeiramente, paciente sentado, solicitamos a ele que vire a cabeça 45 graus nesse eixo. Logo em seguida, deitamos o paciente, deixando a cabeça pendente, os olhos abertos, e observamos a presença ou não de nistagmo. O nistagmo terá ali um período de latência para a ocorrência, e, se presente ou não, poderá durar cerca de alguns segundos, 30, 40 segundos, de forma variável. Isso daí é chamado de fatigabilidade. Retornamos ao paciente. A presença do nistagmo indica o lado da lesão. Se deitado para a direita, indica a lesão à direita. Repetimos o mesmo teste agora à esquerda e observamos a presença de lesão. Sempre lembrando que o componente oscilatório do nistagmo aponta para o lado da lesão. Mostraremos agora a prova calórica, que testa a função vestibular e reflexos do tronco encefálico. Testa a integração do núcleo vestibular, do núcleo abducente e oculomotor, ou seja, as vias ponto-mesencefálicas. A prova calórica é realizada com o paciente em uma inclinação de 30 graus para a frente e receberá irrigação com até 50 ml de água fria. A resposta calórica normal nos mostra um desvio tônico para o lado da orelha irrigada com água fria, seguido de componente rápido, ou seja, nistagmo, para o lado oposto à irrigação. A presença do componente rápido indica integridade da formação reticular pontina e mesencefálica. Paciente em coma, o desvio tônico dos olhos para o lado da orelha irrigada por 2 a 3 minutos, sem o componente rápido. Isso indica integridade ponto-mesencefálica. No par craniano, o nervo glossofaríngeo, ele apresenta várias funções. Ele apresenta, por exemplo, uma inervação sensitiva no terço posterior da língua, uma inervação que vai dar a gustação. Ele apresenta também uma inervação motora nessa região posterior da região orofaríngea. E o que nos chama a atenção? O que nós vamos perguntar para o paciente para ver se há lesão, por exemplo, acometendo o nono par. Como que está a deglutição, se ele tem dificuldade em deglutir, se ele tem dificuldade em realizar a manobra, né, em engolir. Né? E nós vamos observar, pedir para ele abrir a boca e vamos observar o palato, vamos ver se tem um desvio desse palato. Se houver um desvio desse palato, tanto para um lado quanto para o outro, isso significa sinal da cortina. Né? Esse é o sinal da cortina, né? O desvio do palato, devido a essa lesão no nervo glossofaríngeo. E nós vamos testar o reflexo palatino e nauseoso. Como nós vamos fazer esse teste? Nós vamos pedir para que o paciente, vamos avisar da manobra para o paciente, né, para não assustar o paciente, e vamos introduzir um abaixador de línguas. Né? Vamos pegar e vamos tocar levemente a úvula. Qual que vai ser o reflexo esperado? A elevação da úvula, né? E o reflexo nauseoso. No caso de uma lesão no nono par, esse reflexo vai estar abolido. O 10º par de nervos cranianos, o nervo vago, é o nervo mais longo dos nervos cranianos. Ele apresenta diversas ramificações, ele apresenta uma distribuição bem diversa, ou seja, ele inerva
tanto vísceras torácicas como vísceras abdominais, com função motora, sensitiva e autonômica. Mas o foco agora em si do nosso exame será perguntar ao paciente como está a deglutição, porque o vagus também está envolvido na deglutição, junto com o glossofaríngeo. E vou perguntar para o meu paciente como está a qualidade da deglutição, se ele está tendo dificuldade em deglutir. Vou fazer um reflexo nauseoso e palatino, aquele reflexo em que eu vou pegar o abaixador da língua e tocar a úvula e ver se tem a retração da úvula, né? E se tem um reflexo de náusea. Se abolido esse reflexo, isso significa que existe alguma lesão. E eu vou testar a fonação, vou observar a fonação. Desde o início da consulta eu já vou observando isso, né? Como que está a fonação desse paciente. O nervo vago, existe um ramo do nervo vago que faz a inervação das cordas vocais, né? O nervo laríngeo recorrente. E uma lesão nesse nervo laríngeo recorrente ou no nervo vago vai levar a disfonia ou a afonia, como eu dito antes. O 11º par de nervos cranianos, o nervo acessório, ele apresenta uma porção craniana e uma porção caudal. A porção craniana inerva o orofaríngeo juntamente com o 9º par e o 10º par. Então não é necessário testar essa porção, porque já foi testado anteriormente com o teste do 9º e do 10º par. E a porção caudal, ela é a porção que faz a inervação motora do músculo trapézio, responsável por realizar a elevação do ombro, né? E a inervação do músculo externo cleidomastoide, que vai fazer com que eu realize aquele movimento de virar a cabeça, né? Virar o pescoço. Para realizar o teste do nervo acessório, nós vamos realizar duas manobras. A primeira para testar a inervação do trapézio. Eu vou pedir para o paciente elevar os ombros. Ok? Na segunda manobra, para testar o esternocleidomastoide, eu vou pedir para o paciente virar a cabeça. No caso, eu vou pedir para ele virar a cabeça para o lado esquerdo, testando a inervação direita. Sempre o teste é para a inervação contralateral. Ok. O 12º par craniano, o nervo hipoglosso, ele realiza a inervação motora da musculatura da língua. Eu vou observar no paciente se ele apresenta fraqueza, atrofia ou fasciculações em um lado da língua, ou total, dos dois lados. Se ele tiver essa fraqueza, eu posso perceber ali a metade afetada, um enrugamento. E se for os dois lados acometidos, tanto o direito como o esquerdo, esse enrugamento vai ser total da língua e a gente chama de língua escrotal. Na avaliação do 12º par, o hipoglosso, nós vamos solicitar ao paciente que abra a boca e vamos observar a língua, se ela apresenta enrugamento, se ela apresenta atrofia ou fasciculações. E vamos pedir para o paciente, no segundo momento, que ele faça força. Coloque a língua para fora e faça força. Para a direita, a língua para a esquerda. E vou solicitar para o paciente que ele coloque a língua para fora. Coloque a língua para fora. Se esse paciente tiver uma lesão do lado esquerdo, a língua vai desviar para o lado esquerdo. O desvio sempre é ipsilateral à lesão do nervo hipoglosso. Desautonomias são alterações do sistema nervoso autônomo. As informações
de relevância clínica serão obtidas através da anamnese. Por exemplo, eu vou perguntar para o paciente se ele apresenta tontura ou sudorese, que pode ser indicativo de uma hipotensão postural ao se levantar. Eu vou questionar o paciente se ele tem alguma alteração de sudorese, se existe uma sudorese excessiva ou falta dela. Eu vou questionar o meu paciente se ele tem controle do esfíncter vesical com perda ou retenção urinária. Eu vou questioná-lo também quanto ao esfíncter anal, se ele também tem o controle, se ele tem retenção ou perda de fezes, né, no caso. E vou questioná-lo também quanto à disfunção erétil, se ele apresenta e se ele apresenta algum problema na ejaculação. No teste da hipotensão postural, eu vou solicitar ao paciente que se deite e vou aguardar 1 minuto. Aí, passado esse 1 minuto, eu vou realizar a aferição da pressão arterial e da pulsação do paciente. Em seguida, vou solicitar ao paciente que fique em posição ortostática, que fique de pé. Vou aguardar novamente 1 minuto e vou realizar novamente a aferição da pressão arterial e da pulsação do paciente. Se houver uma queda maior ou igual a 30 milímetros de mercúrio na pressão sistólica ou uma queda maior ou igual a 15 milímetros de mercúrio na pressão diastólica do paciente, isso indica uma hipotensão postural. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões. Se eu ousar catar na superfície de qualquer manhã as palavras de um livro sem final, sem final, sem final, sem final, final. Valeu. Olá, meu nome é Marcelo Falck, sou acadêmico aqui da faculdade. Nada a ver, né? Solicitamos que fechem os olhos, protegemos e vejamos se tem alguma alteração. Nossa, que doutora sexy. Ai, as funções corticais superiores. Qual aroma você está sentindo, Lucas? Café. Café? Muito bem. Ficou melhor? Se ele... Desculpa, vou de novo. Alonga, filho. Não, alonga, cara. Senão é postura corcunda, cara. Lucas? Ponta fina, do tato mais... Again. Mostraremos agora a prova calórica. Segundo a DSM-4, a síndrome demencial, ela é uma... Assim, tranquilo. Ai, meu Deus, eu já estou tremendo. Bom, o primeiro passo é pedir para o paciente, né, fechar os olhos, né, para ele não ver a substância que a gente está utilizando, né, e vamos ocluir uma das narinas, né. Vamos ocluir a primeiro, por exemplo. Não, mas tem que ser mais nítido. Você tem que fazer um ângulo maior. Você quase não desviou. E não vira a cabeça fica voltada para frente. Vem mais, vem mais. Senão você está fazendo muito pouco. Então, agora testando a sensibilidade. Corta. Cinético postural. Tá, tranquilo. Que letra que eu desenhei? Não, relaxa. Continuando, a gente também... O braço no ângulo acima de 45 graus e você vai oferecer resistência. Eleva, força para elevar? Não. Força para elevar.
Força a paciência. Tem pacientes que não compreendem o comando. Para de coisar esse nariz, moleque. Deixa esse merda escorrer. Não. Em que a pessoa delicadamente não. Aí entra a professora e dá um empurrão. Chega é assim, ó.